Meus amigos, vamos olhar o índice hoje. O índice abriu hoje meio lateralizado, né? Se a gente for traçar essa caixinha, ó, ele ficou aqui dentro pela parte da manhã toda, né? Dentro dessa lateralidade. Porém, se a gente olhar com um pouco mais de carinho, né? Que eu sempre falo para vocês, eu gosto de olhar com um pouco mais de detalhe, né? A gente pode ver que ele estava numa espécie de um canal de baixa, né? Desde quando fez essa máxima ontem, hoje ele abriu aqui, ó, fazendo uma máxima mais baixa e continuou. Máximas mais baixas, mínimas mais baixas. O que é isso aqui? Canal de baixa, né? Posso até traçar isso aqui, ó. Gosto muito de traçar isso aqui quando eu estou operando, tá vendo? É uma paralela em cima com um canal de baixa. Então, o que o Brooks fala? Se o preço está em canal de baixa, a probabilidade é que ele continue fazendo um canal de baixa até que haja uma reversão, né? Até que haja uma mudança, uma transição desse ciclo. E a transição foi feita aqui, ó. Quando o preço ele rompe essa linha de tendência, né? Topo da tendência, faz aí uma correção e vai buscar a máxima do dia. Show? Então, o que eu estava olhando, pessoal? A gente às vezes tem dúvida, né? O que eu faço aqui? O índice ele está fazendo um canal de baixa, parece que não quer cair. Os compradores não demonstram força. Ó. A cada barra de alta, o índice ele faz uma barra de baixa. Ó. Os vendedores colocam uma barra de baixa, rompendo a mínima da barra anterior. Barra de alta, ó. Então não dão sequência. Assim como também as barras de baixa não dão sequência, né? Mas o que está favorecendo aqui são os vendedores, porque o índice ele tinha rompido esse fundo aqui, abriu com um grande gap de baixa. Eu tinha esse outro fundo aqui, o índice também rompeu. Esse outro fundo, o índice rompeu. Então, assim, o mercado aí totalmente favorecendo os vendedores. Só que os vendedores não estavam conseguindo dar sequência. Aí eu tive aqui, se vocês olharem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 barras de baixa, pessoal. E nenhuma delas rompe a mínima da barra anterior. Olha só, nenhuma delas rompe a mínima da barra anterior. Todas falharam. Então, quando eu olho para isso aqui, pessoal, eu preciso entender onde eu estou, o que o índice está fazendo. Porque quando os vendedores eles querem atuar, eles não vão dar moleza, porque nós estamos alto aqui, né? A gente está no topo aqui de uma lateralidade. Então, o mercado aqui está bom para os vendedores. Por que os vendedores eles não estão fazendo esse movimento? É porque a gente sabe que os vendedores, olha, estão vendendo caro. Olha só, estava, né, mais ou menos nessa região aqui, a gente pode considerar. Topo de uma lateralidade, ó. Tinha esse outro topo aqui. Mas é uma região de onde ele saiu. Se a gente for considerar isso aqui, ó, a distância de onde o preço saiu está lá em cima. E os vendedores parece que não querem vender o índice. Por quê? Alguma coisa tem. Aí, olhando para isso aqui, eu vi o que? No dia de ontem, o preço ele estava, né, há 3 dias dentro dessa grande lateralidade. Tá vendo? Estava aqui há 3 dias aqui dentro. E quando ele rompe ontem, no final do dia, aqui, ó, estava aqui, ó. Deixa eu só marcar de novo aqui. 3 dias que estava aqui, ó, dentro dessa lateralidade. E ontem, quando ele rompe aqui, pessoal, ó, ele me faz um rompimento muito forte. É que eu falo para vocês, quando o preço ele está numa lateralidade, ele precisa romper, ele quer romper, seja para cima, ele vai fazer isso. Ó. Não vai dar chance aqui para quem está vendendo. Se for fundo, eles não vão dar chance para quem está vendendo, para quem está comprando. Eles vão romper forte. Quando o preço ele quer romper, ele rompe e não olha nem para trás. Então, se a gente traçar aqui uma máxima no topo dessa lateralidade, onde teve o rompimento aqui, ó, nessa perna, a gente vê aqui quantas barras de alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 barras de alta. Uma perna de rompimento muito forte, rompendo aqui as suas máximas. Perna de rompimento, ó. Aí o preço continua em canal.
Então, ó, você percebe que depois que ele rompe o topo da lateralidade, ó, ele não voltou aqui para testar, tá vendo? O preço não consegue voltar aqui para testar essa linha, que é o topo da lateralidade. Ele rompe aqui, vai embora. Aí ontem, ó, quando ele faz esse topinho, ele faz uma perninha menor, rompe, volta, não consegue mais romper essa máxima, ó, tá vendo? Fechou abaixo. Aí o que ele vem? Ele vem e faz rompe fundo. Rompeu esses fundos aqui e começa a fazer um canal de baixa. Isso aqui é uma correção. Olhando para esse rompimento aqui, eu enxergo isso aqui como uma correção. O que é uma correção? Que a gente vem estudando numa tendência de alta. Uma correção é uma bandeira de alta, ou seja, o preço faz uma correção para voltar a buscar máxima de novo. Eu estou enxergando isso. Que toda a perna de baixa que ele fizer aqui, ó, dentro dessa lateralidade, pode ser uma possível correção. Não é que vai ser sempre. Pode ser uma possível bandeira de alta, uma correção, para ele voltar a testar de novo o topo, já que nós estamos aqui na perna de rompimento. Ó. Vocês percebem entender isso aqui? Se nós estamos aqui na perna de rompimento, então esse movimento de baixa que o preço faz aqui, ó, para mim poderia ser uma perna de correção. Por que eu pensei isso? Porque eu não tenho aqui barra de baixa, ó, fazendo isso. Ó, fazendo isso. Eu não tenho isso aqui. Se eu tivesse isso aqui, eu ficaria cismado em olhar isso aqui como compra, porque poderia ser um movimento de baixa, de reversão, com o preço vindo para baixo. Mas quando eu olho e vejo essa perna de baixa como uma espécie de uma lateralidade, eu já penso que, cara, isso aqui os vendedores não querem, ou não estão conseguindo jogar o preço para baixo. É ainda um canal de baixa, mas é um canal de baixa fraco. Vendedores não conseguem dar sequência nos rompimentos de baixa. Então, olhando para isso aqui, como um rompimento de alta, ou uma bandeira de alta, tracei meu 50% para tentar entender aonde o preço pode parar. Por quê, pessoal? Quando o preço ele faz aqui, ó, uma perna de alta, ele começa a corrigir, eu não sei aonde ele vai parar, né? Eu não sei, ele pode corrigir a vida toda e não parar nunca mais. Como agora está fazendo aqui, ó, tá vendo? Ele fez aqui essas duas pernas de alta, aí começou a corrigir aqui, ó, e não parou mais nunca. Parou aonde? Ó, até agora, tá aí, quase na mínima do dia. Então a gente não sabe onde o preço vai parar nessa correção. Então quando ele faz essa correção aqui, eu não sabia até onde ele ia parar. Então eu tracei aqui o meu 50%. E aí eu identifiquei aqui, ó, preço pode estar fazendo fundo duplo aqui com essa máxima, com esse fundo. Eu tenho aqui um micro fundo duplo, pode estar fazendo fundo duplo aqui, pode estar fazendo fundo duplo, né, com essa mínima aqui. Ele ainda não veio testar o gap, ó, não conseguiu, não está tendo força aqui os vendedores para vir fechar esse gap. Então eu tenho esse espaço todo aqui, ó. Eu tenho todo esse espaço dessas mínimas até o topo da lateralidade. O preço não conseguiu fechar esse gap. Os vendedores não estão conseguindo dar sequência com barras, ó, de continuidade, barras de força, barras de rompimento, de baixa. Não estão conseguindo. Então, olhando para todo esse cenário, identificando que isso aqui é uma perna de rompimento de alta, que isso aqui poderia ser uma bandeira de alta, uma correção. Então, quais são os padrões de reversão? Se eu estou numa tendência de alta, eu quero comprar na correção. Mas para comprar na correção, eu preciso de um padrão de reversão. Reversão de quê? Dessa tendência de baixa. Então, eu estava numa tendência de baixa, aqui, o preço está caindo, continua caindo. Chegou aqui num ponto onde eu acredito que ele possa reverter, já que não veio buscar esse gap aqui. Então, já que o preço, os vendedores não estão conseguindo dar sequência nas mínimas aqui de rompimento, então eu preciso identificar o seguinte: onde será possível a reversão e qual é o padrão de reversão que o preço vai me deixar aqui no 50%. Então eu vou identificar com as barras, já identifiquei aqui que as barras não estão favorecendo os vendedores. Então possivelmente, se não está favorecendo os vendedores,
eu tenho aqui 3 puxadas de baixo, pode favorecer os compradores. Então, vamos identificar aqui qual é o padrão de reversão. Aí, ó, o Brooks ele mostra para nós, ó, que nós temos esses padrões aqui, ó, de reversão para alta. Se o preço está caindo, se ele está caindo aqui, quais são os padrões de reversão quando ele chegar lá no suporte, para ele poder voltar e fazer um movimento de alta? Aí eu tenho esses daqui, ó, todos esses padrões de reversão. Cunha, triângulo, fundo duplo, bandeira final, triângulo expandido para o preço possivelmente voltar a fazer uma correção, né? Aqui eu estava entendendo que como ele estava num canal de baixa, ele poderia apenas fazer uma correção em 2 pernas. Show? Então a compra que eu fiz aqui, eu não estava primeiramente esperando que o preço pudesse voltar lá para a máxima do dia, né? O máximo do dia anterior. Mas uma correção. Normalmente você está numa tendência de baixa, você vai entrar esperando que o preço, que sua compra te dê apenas uma correção, entendeu? Nós estamos comprando aqui contra a tendência. Então, olhando para todo esse cenário aqui, o que eu identifiquei? Identifiquei aqui, ó, pessoal, uma possível cunha. Preço, ó, faz uma tentativa, 2 tentativas, 3 tentativas, não consegue romper o fundo. Uma possível cunha aqui. Eu já mostrei para vocês aqui o que é uma cunha. Padrão de reversão. Aí ele rompe aqui o topo, ele quebra o ciclo de baixa. Ele rompe o topo aqui dessa tendência. Ainda, né, continua dentro da lateralidade. Depois ele reverte e busca as máximas. Ele busca a máxima do dia e busca essa máxima aqui. Olhando para todo esse cenário aqui, o contexto macro, o contexto do dia anterior. Por quê, pessoal? Aqui nós tivemos um rompimento muito forte. Ó. 12 barras, depois tive uma continuidade ainda muito forte. Quando ele faz esse movimento de meio que lateralidade dentro de um canal de baixa, e aí me deu uma cunha, né? A cunha ela funciona muito bem, porque eu tenho 3 puxadas aqui, e aí o preço, ó, ele me faz, eu comprei aqui, fiz uma parcial mais ou menos nessa região aqui, o meu alvo, pessoal, ele estava aqui na máxima do dia, né? Eu tinha projetado a máxima do dia, porém, quando o preço, eu sei que eu estou na contratendência, então na contratendência o preço teria que romper, ó, essa lateralidade aqui. E aí ele tenta romper, ele falha e volta para dentro. Então, olhando para isso aqui, ó, para isso aqui, que é uma lateralidade também, eu tenho essa outra lateralidade aqui, ó, tenho esse fundinho, tenho esse topo e tenho esse outro topo. Quando não consegue passar nem daqui e ele volta aqui para dentro, então eu peguei minha outra ordem e coloquei na mínima dessa barra aqui, ó, porque ele poderia voltar aqui para o fundo. Já que eu estou no topo da lateralidade, se eu falhar o rompimento, eu posso voltar para testar fundo. Então eu coloquei minha saída aqui, da minha compra, né? Saí aqui com a parcial, depois saí com a segunda ordem aqui. E aí depois o preço segurou aqui um monte, depois que ele foi lá e buscou a máxima aqui, buscou até a máxima do dia anterior. Então é mais ou menos isso aí, pessoal, que eu tento fazer a leitura, né? Para ficar um pouco mais clara. Por que eu não pensei em vendas, né? O dia de hoje? Já que o preço estava rompendo mínimas, né? Estava fazendo mínimas mais baixas. Justamente porque a gente consegue ver aqui, ó, que os vendedores não dão sequência. Se os vendedores não dão sequência ou falham em fazer novas mínimas, os compradores vão tentar fazer novas máximas e conseguiram aqui, ó, fez um canal aqui estreito de alta. Mas todo dia hoje ó, está sendo uma grande lateralidade, porque ele fez uma grande alta e agora está fazendo uma grande baixa. Né? Então, se a gente for pegar do dia de ontem, ó, grande baixa, grande alta, grande baixa de novo. Então, o preço está aí nessa grande lateralidade. E aí, ó, por que a gente tem que entender o seguinte, ó, para a gente ter sensibilidade, né, ao preço. Nesse dia aqui, mais ou menos, olha só, o preço ele já abriu forte para baixo, ó, barra de rompimento. E ele entra numa espécie aí, ó, igual o dia de hoje, de uma perna de baixa numa lateralidade. O que ele faz? Quando acontece isso aqui, ó, eu já imagino aqui que o preço ele pode fazer a qualquer momento, já que não está conseguindo romper fundos, qualquer momento ele pode fazer uma correção aqui em 2 pernas. Né? Mais ou menos isso, para voltar a testar fundo de novo.
No dia de hoje, foi isso que ele fez. Ó. Já que não estava conseguindo dar sequência e romper fundos, poderia fazer uma correção em duas pernas. A gente pode considerar aqui uma, duas, né? Rompeu aí as máximas. E agora voltou de novo para testar fundo? Pode ser isso. Pode ser que a correção tenha sido essa apenas aqui, ó. E ele volta para testar fundo e não consegue porque essa barra aqui pode ser uma barra de reversão, né? Essa barra pode ter sido uma barra de reversão, porque ela não foi testada sua mínima, o mercado não consegue vir testar o fundo dela aqui. E faz esse movimento de alta. Show? Então é isso aí. Eu não vou comprar, pessoal, quando padrão, esse padrão de cunha, ou esses padrões de reversão, aqui, ó, esses padrões de reversão, eles não funcionam muito bem quando nós temos, por exemplo, um movimento forte desse aqui, ó. Uma tendência forte dessa de baixo, ó, os padrões de reversão eles vão falhar, não tem jeito. Você vai comprar aqui, o mercado vai te topar. Não adianta comprar contra essa força do movimento aqui, ó. Não adianta comprar contra isso aqui, ó. Força do movimento contra isso aqui, ó. Força do movimento para baixo. Aqui que o Brooks fala, 80% aqui das reversões vão falhar. Então, eu não quero ficar caçando fundo. Ó, força do movimento. Comprar aqui é stop. Não quero ficar caçando fundo. Agora, no movimento de contratendência, nesse sentido aqui, nesse cenário que parece mais uma lateralidade, ou eu compro numa cunha ou num padrão de reversão, ou então eu espero uma correção para vender. Correção em duas pernas. Comprar aqui também, ó, nesse tipo de canal aqui, ó, canal estreito, ó, onde o mercado vai parar? Não tem fundo. O mercado parece que não tem fundo, então é isso aqui que eu tento identificar para facilitar a minha leitura no dia a dia. Beleza? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Fique com Deus, um abraço. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que foi. Só fiz um único trade, né, dia de hoje. Tentei fazer uma parcial e pegar um alvo mais longo. O mercado foi no alvo, mas me tirou primeiro. Beleza? Então é isso.